O programa Tá na Rede, Tá na Mídia, de volta recebendo a doutora Andréa Cavalcante, falando um pouco da sua história, você que está acompanhando aí, agora entrando na área de fonoaudiologia, não é isso, doutora? Isso. Aí a paixão, 6 meses já ficou aquele... 6 meses o encanto, né? Ficou o encanto. Porque eu comecei a entender que a fonoaudiologia é um estudo da comunicação humana. E essa comunicação ela pode ser feita de várias formas, né? Tanto que é muito... assim, muito focado essa condição da fono ser da fala, da voz. Geralmente o pessoal associa muito, né? Isso. Como pessoas que cantam, quem trabalha diretamente com a voz. Isso. E não sabem as margens, as outras áreas que a gente tem. Aí daí que a senhora foi descobrindo e foi tendo mais interesse, não, já que está todo mundo para a parte da fala, vamos descobrir o outro lado da fono. Isso, porque na realidade, uma coisa que é interessante dizer é que assim, para todas as pessoas que entram, né, numa faculdade, o que elas mais ouvem é que o mercado está saturado. Então, isso na realidade, eu não costumo visualizar dessa forma. É muito mais interessante você perceber o campo, o nicho que está em aberto, que está em falta, para que você possa fazer a diferença. E nessa diferença você acaba tendo espaço e campo e tendo mercado de trabalho muito proveitoso para a vida profissional. Mas nesse tempo de faculdade, já estudando e trabalhando ainda com a doutora Gardênia, né? Sim, eu trabalhei ainda os 2 primeiros anos, então eu continuava trabalhando, né, como atendente e estudando, né, na faculdade. Então, assim, acabei não precisando mesmo dos créditos, né, desse custo, desses proventos para os custos. Por quê? Porque, na realidade, na época, como eu ainda trabalhava, então dava para eu manter, né, e com a ajuda dos meus pais também foi muito interessante, porque a gente acabou tendo essa condição boa. E quando se gosta, né, de fazer o que gosta, é que você começa a criar margens para poder erguer a força de vontade, né, doutora? Alçar voos, né? É isso mesmo. Aí já na faculdade, conseguiu ainda trabalhar na área de fonoaudiologia? Não ou se dedicou só aos estudos até completar? Não na área de fono. Nos 2 primeiros anos eu ainda trabalhei e estudei. Sim. Mas depois disso, né, eu fui... São quantos anos, hein? São 4 anos. 4 anos. Isso. Né? Mas aí depois dos 2 primeiros anos eu fui, né, colocada para fora da empresa e foi justamente no tempo que eu precisava de mais tempo para a faculdade. Então juntou útil com agradável, praticamente, isso, né? Isso mesmo. Porém, nesse tempo eu também tive a oportunidade de conquistar uma bolsa de estudo, né? Que como eu tinha médias boas, né, principalmente por gostar do curso, então médias boas me facilitaram a eu concorrer a uma bolsa e dessa bolsa eu consegui 50%, né, nesse período também de estudo. E junto com isso, a gente também acaba trabalhando também com projetos de pesquisa. Então, na minha época, era um pouco mais difícil. Hoje não, se trabalha muito com esse lado voltado para a condição de projeto de pesquisa. Então, e é muito mais interessante para uma ciência, porque você provar cientificamente que a área exige, né, que existe uma necessidade, então a gente consegue se estabelecer muito melhor também nessa condição. E o que mais chamou a atenção? Porque geralmente quem estuda, na verdade, alguma faculdade, vai sempre num foco, né? Isso. Como na fono, o pessoal, não, vou trabalhar com a parte de voz, não sei se funciona assim. Mas eu acho que teve outra coisa que despertou mais atenção, aonde hoje está atuando na área, que daqui a pouco nós vamos falar, não é isso? Isso mesmo. Na realidade, até antes mesmo dessa área da obesidade, eu comecei a trabalhar em queimaduras. Queimaduras? Isso. Mas já com a fono também? Já com a fono e ainda como estudante de graduação. Então, a gente ainda fez, enquanto estudante, a gente fez uma pesquisa na área, né, para justamente perceber e mostrar, por exemplo, para a prefeitura daqui de Fortaleza, que precisava como precisa ainda, de fonoaudiólogo dentro do centro de tratamento de queimaduras. Mas funciona em que circunstância praticamente? Bom, a gente trabalha com queimaduras de face, pescoço, tórax e inalatórias. Né? Então, tudo isso vai comprometer todo o processo de fala, de comunicação e de alimentação. É tipo uma reabilitação? Sim? Reabilitação do paciente com queimaduras, porque, por exemplo, vamos imaginar que a queimadura ela destrói tecido. Então, uma criança que tenha, por exemplo, um
um pouco do lábio queimado, ela vai precisar, que tem a destruição do tecido, ela vai precisar de reorganizar aquela função de mastigação, por exemplo, com o lábio fechado. Então, a gente precisa, para mastigar e engolir com mais eficiência, a gente precisa do que a gente chama de selamento labial, que é esse fechamento da boca, né, propício para que haja uma boa mastigação e deglutição. Entendi. Então, nesse ponto, a gente, enquanto estudante, a gente já foi fazendo mesmo esse contato e essa pesquisa para poder provar que a fono precisaria estar, por exemplo, num setor desse. Né? E esse trabalho foi feito em 2004, ele foi publicado em revista, né? Então teve toda essa conotação. Né? E já nessa parte de queimados, né? A fono praticamente, como a senhora estava falando, entrou para poder mostrar que também precisa, não é isso? Isso mesmo. Então, quando existe, por exemplo, uma queimadura de face e pescoço, a gente vai ter alguns problemas, né, decorrentes dessa queimadura por conta de, às vezes, uma destruição de tecido, dependendo da profundidade da queimadura, como necessariamente alterações de fala, né? Alterações de voz. Por quê? Porque uma queimadura, por exemplo, de tronco, ela acaba diminuindo um pouco desse fole pulmonar. Então, a pessoa tem uma diminuição, às vezes, da potência da voz por conta dessa condição mesmo de respiração. Ou, no caso de queimaduras inalatórias. Então, como se dá, né? Como se dá essa queimadura inalatória? Quando se tem um incêndio dentro de casa, ou... Aquilo que aconteceu naquela boate lá, né? Que a maioria morreram por conta... Isso, né? Então, nessa condição, você percebe que todos se abaixam, né? A conduta para um ambiente que entra na condição do incêndio é que todos se abaixem para não inalar aquela fumaça tóxica. E aquela fumaça tóxica, ela queima as pregas vocais. Então, ela induz, né, a uma rouquidão também por conta dessa condição. Então, quer dizer que toda agressão vindo de gases fortes, como fumaça, outras coisas que você vem inalar, praticamente... Queima, né, causa queimadura em prega vocal. Então, quem fuma, né, o cigarro, um simples cigarro, ele causa uma queimadura de prega vocal. Então, é algo, né, é algo que a gente chama muito a atenção. Por quê? Porque geralmente aquela voz de uma pessoa, de uma mulher, principalmente o que chama mais atenção, de uma mulher que já fuma há 40 anos, se vocês perceberem, assim, é uma voz muito mais... tipo rouca, isso. Arranhada, né? Isso, e essa rouquidão a gente acaba percebendo, né, claro, constatado por exames, que tem ali uma queimadura de longo tempo, que aí gera uma doença, né, que a gente sabe que é chamada de edema de Haykin, né? Então acaba mesmo tendo essa conotação. Quem trabalha muito com a voz, né, como cantores, né, agressão, tá ali no palco, aquela fumaça. Então, para eles cantarem num ambiente agradável, sim, causa praticamente uma agressão, né? Isso, causa uma agressão. Porém, dependendo da temperatura dessa fumaça, que pode causar mais ou menos agressão. Dependendo da composição química dessa fumaça, vai causar mais ou menos agressão. Então, é comum, às vezes, assim, a gente perceber que o cantor, né, principalmente de bares à noite, ele acaba tendo um tempo mais prolongado de canto, de uso da voz, então ele precisa realmente ter também esse acompanhamento fonoaudiológico, pelo menos para manutenção da voz, já que ele a usa profissionalmente. E chega a ficar assim, a mudança de clima praticamente aqui, né? Em Fortaleza, mudança de clima, o cara tá cantando, aí o cara cantando, jogando a fumaça, o cara... isso. Todo o tempo consumindo. Isso aí mesmo. A bebida de líquido, gelado, frio, morno, tem alguma diferença nisso aí? Sim, também tem. A bebida gelada, muito gelada, ela acaba também agredindo as pregas vocais, né? Por conta mesmo dessa condição do gelo. Então, o gelo, ele causa uma vasoconstricção e faz com que não haja uma lubrificação tão boa das pregas vocais. Então, isso pode causar, dependendo da frequência, claro, uma rouquidão também nessa pessoa, pelo uso, pela frequência que isso pode estar acontecendo. Tá? Aí partindo da área dos queimados, praticamente é cuidar, mostrar a maneira que a pessoa pode se readaptar a falar. Isso mesmo. E ao mesmo tempo... E principalmente evitar a destruição que a queimadura causa. Por quê? Porque se eu tenho um músculo que ele está sendo repuxado por conta da cicatrização, da contratura da queimadura, eu tenho que fazer exercícios que eu retorne esse músculo para que ele tenha amplo movimento.
Então, na hora que eu deixo, por exemplo, essa pessoa, vamos supor, uma queimadura dói muito. A gente sente uma queimadura na ponta do dedo, doer tanto, imagine uma queimadura em rosto, em pescoço. Então, na hora em que eu tenho essa queimadura em rosto, que a pessoa diminui a fala, a expressão, ela está ajudando a cicatrização a piorar a feição dela. Então, essa mímica facial que a gente tem, né, que as pessoas conseguem entender se a gente está feliz por um leve sorriso, se a gente está triste por um olhar mais cabisbaixo, né, isso é perdido por conta da queimadura, isso mesmo. Principalmente se não tem o atendimento do fonoaudiólogo para poder repor essa condição. Claro, quando eu falo da fonoaudiologia, eu não falo que só a fono é a ciência, mas que é a ciência dentro de uma equipe. Então, a gente precisa também da terapia ocupacional, da fisioterapia e de tantas outras ciências que são comuns nessa área para que a gente possa ter o êxito do paciente nesse bom tratamento, né? E ele ter uma evolução muito boa ao ponto mesmo de não ter nenhuma cicatriz ou ter o mínimo de cicatriz possível para que ele possa ter a vida dele, né, retornando ao convívio social normal. E que não fique, por exemplo, como no rosto, né, a marca da queimadura. Verdade. Porque o rosto é o nosso cartão de visita, né? Então acaba às vezes tendo essa marca, né, para algumas pessoas que acabam sendo bem difíceis, né, de voltar ao convívio. Como é, hein, doutora? Sim. Doutora, pois só um minutinho, tá bom? Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta conversando com a doutora Andréa Cavalcante, aqui no programa Tá na Rede, Tá na Mídia. Não sai daí não, a gente volta já.